Bem, então, boa tarde a todos e todas. Bem, nós vamos fazer uma discussão sobre situação política nacional, né? Não é simplesmente sobre eleição. As coisas estão relacionadas, mas não é exatamente a mesma coisa. Quando a gente discute situação política nacional, nós estamos discutindo também situação econômica, dinâmica econômica, relação de forças entre as classes sociais, a dinâmica dessa relação de forças, e as estratégias das classes, dos setores das classes, dos partidos políticos, em relação a essa situação, onde a eleição é uma parte muitíssimo importante, agora já uma parte fundamental da situação política, porque as eleições já são daqui a pouco, né? Mas a discussão da situação política não se limita simplesmente às eleições, até porque nós temos no Brasil um quadro de um governo que, pela primeira vez depois de muitos anos, trata de organizar uma militância, organizar uma estratégia política para alterar o regime político, né? Alterar a forma de dominação da burguesia, criando um regime político em que a repressão se institucionalize mais do que hoje. Hoje nós temos um Estado burguês, portanto, um Estado que organiza a repressão contra a classe trabalhadora. O Estado é um Estado que busca manter, em última instância, pela força, a dominação de classe, né? Embora a gente saiba que eles não exercem só a força, não há classe que consiga se preservar por todo o tempo se mantém apenas com a força, então eles têm uma série de mecanismos de consenso, de alienação, de produção de consciências atrasadas, que permitem que a burguesia siga governando, mas o Bolsonaro é o resultado de uma situação aí que não é o caso agora de ficar analisando, mas é o resultado que acaba convertendo uma parcela da política burguesa, porque o Bolsonaro é um político burguês que se organizou com os setores burgueses, com esse projeto, né? E esse projeto a gente sabe também que tem uma fração dos militares com esse projeto, né? Expressa aí em 6 mil, 7 mil cargos de confiança que estão no governo, e o Bolsonaro é parte disso, é um fenômeno mundial, a extrema-direita existe no mundo todo, mas nem todos os lugares a extrema-direita está governando, é o caso do Brasil. Por isso que o Bolsonaro é um caso assim, muito exemplar disso, né? Porque a extrema-direita está governando, governa no Brasil, governa na Polônia, governa na Hungria, tentou ganhar a eleição francesa e perdeu, né? Nos Estados Unidos, isso foi parte de uma análise que nós temos feito já há algum tempo, a derrota do Trump foi uma derrota do Bolsonaro também, quer dizer, foi no meio do mandato do Bolsonaro que o Trump perdeu. Aquilo foi um fator de desestabilização também do governo. E nós temos hoje no Brasil uma divisão da burguesia. A burguesia no Brasil está dividida. Esse setor ligado ao Bolsonaro, que quer se manter no poder, e dentro dessa metodologia do quer se manter no poder e de tentar alterar o regime político, ele especula, inclusive, com a possibilidade de um golpe. É uma linha política já decidida? Não sei. Quer dizer, é muito difícil a gente ter uma caracterização precisa disso, mas é preciso ter em conta esse fator na política hoje. Não se pode fazer política sem levar em conta esse elemento, porque senão a gente faz política de modo ingênuo, né? Faz política alegre, faz política sem saber exatamente o que os inimigos estão pensando, como é que eles estão procedendo. A burguesia, isso que eu queria chamar a atenção, a burguesia está dividida em relação a isso já há algum tempo. A gente já avaliou que parte da oposição ao Bolsonaro foi dada pela Globo, né? Quando teve a pandemia. Já antes da pandemia, em 2019, já a Globo começou a fazer oposição. Se vocês puxarem da memória, vão lembrar que o início da oposição ao Bolsonaro foi o movimento estudantil, por um lado, 15 e 30 de maio de 2019, foram grandes mobilizações estudantis que ocorreram nesse período, porque o Bolsonaro começou a atacar justamente a educação e a cultura, como típico de um governo fascista, com a ideologia fascista genericamente falando.
teve uma boa reação estudantil, que foi, digamos, na esteira do ele não, né? Aquela mobilização, já tinha tido na campanha o ele não, aquela mobilização, e a Globo, já naquele período, começou a fazer oposição. Quando veio a pandemia, a divisão da classe dominante se aprofundou, né? Porque o Bolsonaro se mostrou incapaz de fazer a gestão do Estado burguês, o resultado está aí, quer dizer, esse trauma nacional que nós tivemos, que fez com que a divisão da burguesia se cristalizasse. Essa divisão é uma divisão que está posta já. É muito importante que essa divisão exista, porque imagina se tivesse um projeto burguês unificado de intensificar e institucionalizar a repressão contra o movimento de massas. Quer dizer, isso. A classe trabalhadora ia ter uma derrota histórica no Brasil. A divisão da burguesia é importante porque não há um projeto unificado da burguesia, e, em parte, não há um projeto unificado da burguesia porque a posição fascista ou a posição pró-fascista, ela não é uma posição unificadora da burguesia desde que teve a guerra, né, quando surgiu, digamos, o nazifascismo, e nunca conseguiu unificar a burguesia, porque é o tipo de projeto... O capitalismo não conseguiu se unificar ao redor de um projeto fascista, né? Hoje o mundo todo tem uma disputa entre os capitalistas mesmo. Nós vemos nos Estados Unidos, nós vemos na França, em todo lado nós vemos que há um setor burguês com projeto fascista, e tudo isso responde a uma lógica, né? Que é óbvio que o Estado burguês, de modo geral, tem como estratégia enfrentar o movimento de massas, e enfrentar o movimento de massas sabendo que o processo de crise econômica e social tende a aumentar, né, no mundo todo, né, e no Brasil também. Quer dizer, então, o setor burguês vai para esse projeto de intensificar a repressão. Acha que a forma de enfrentar o próximo período do capitalismo, que é um período de crise econômica combinada com redução da capacidade do capitalismo de dar assistência do Estado, né? O estado de bem-estar social na Europa, e no caso de países mais atrasados como o Brasil, nem isso nós tivemos, né? Mas aí entra alguns benefícios sociais que o Brasil tem, mas que cada vez está perdendo mais, até nesse terreno, né? O golpe parlamentar contra a Dilma foi a burguesia tentando explorar mais, o Temer avançou nisso, o Bolsonaro avançou mais ainda. Os dados que se tem pelo Diese é que hoje o custo de vida subiu 76%, né, em relação ao que era na época entre Temer e Bolsonaro, que foi um negócio... Eu não tenho esses dados exatos, né, mas foi o Diese que deu. O fato é que a gente vê a crise econômica e social todos os dias, está se vendo a situação, e há uma divisão da burguesia de como enfrentar isso, porque vai haver reação, vai haver lutas, vai haver processo de mobilização. E no terreno eleitoral, isso está se expressando também por uma via que não é uma via, que é uma via que a burguesia conseguiu chegar para enfrentar a parte burguesa democrática, entre aspas, topou fazer um acordo com o PT, refazer seu acordo com o PT. Parte disso foi a saída do Lula da prisão. Eles tiveram a avaliação de que o único que poderia ganhar do Bolsonaro eleitoralmente era o Lula. Um dos caras do judiciário que pensou e que tem elaborado e conspirado em relação a isso, a gente sabe que é o Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes é um articulador político disso aí. A liberação do Lula teve a ver com isso, né? E o Lula, desde que foi liberado, está em primeiro lugar nas pesquisas. Ele lançou agora, todos devem ter acompanhado a chapa, né? A chapa Lula-Alckmin. Esse acordo é um acordo muito poderoso. Esse acordo é um acordo muito poderoso que ainda está com uma cara mais de esquerda do que terá, né? Porque o Lula, vocês viram que ainda o Alckmin, digamos, a peça Alckmin do xadrez do Lula, não é uma peça menor. O Alckmin é o cara que governou São Paulo, né, durante 16 anos. Então, ele vai cumprir um papel-chave na campanha, assim como, obviamente, vai cumprir um papel-chave no governo. Esse é um acordo sólido, não está, evidentemente, expresso publicamente, mas é um acordo Lula-Fernando Henrique Cardoso. Esse é o acordo. Quer dizer, foi o acordo de quem montou a nova república, digamos assim, né? É um acordo da nova república para, de uma certa forma, refundar a nova república e impedir
que o bolsonarismo avance como num processo de mudança de regime. Bem, por que eu digo que o processo ainda, o Lula, o que acontece? O Lula cumpre dois papéis aí, né? Por um lado, ele vai ter que fazer esse processo de fazer da sua chapa uma chapa cada vez mais de frente democrática burguesa, certo? Quase de unidade nacional para derrotar o Bolsonaro. Vocês viram que a terceira via fracassou. Na medida em que a terceira via fracassa, esses setores aí vão ter que se definir para um lado ou para o outro. Quer dizer, os setores que não conseguiram achar o caminho da terceira via vão ter que se definir para um lado ou para o outro. Comprar um teste de Covid para ti. Alguém tem que desligar o seu microfone. Senão, o Lula vai fazer um esforço para ser ainda mais representativo dos interesses burgueses, justamente porque o trabalho do Lula para ganhar a eleição, por um lado, e, sobretudo, para poder desmontar o projeto golpista do Bolsonaro, é um trabalho de construção por dentro das instituições, de fortalecimento das instituições, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, os governadores aliados, enfim, o conjunto das instituições, as relações que eles têm no Exército, na Polícia Federal, para que essas instituições sejam capazes de intimidar o bolsonarismo e fazer com que o Bolsonaro não leve até as últimas consequências essa sua cartada. Quer dizer, existe uma tensão no ar, que é a tensão do que vão fazer em relação ao projeto golpista do Bolsonaro. Ou seja, a tentativa, digamos, de convencer o Bolsonaro a não dar esse passo. E é um trabalho via as instituições. Vocês viram que agora saiu esse inquérito, eles unificaram o inquérito das milícias digitais, né? Está todo unificado, esse que era o secretário do PSDB de Segurança, como é o nome dele agora, que está no Supremo? Alexandre de Moraes. Tá? O Alexandre de Moraes unificou todos com as milícias digitais, com o discurso do Bolsonaro, que foi o discurso falando contra as eleições, eles estão mapeando e estão botando tipo assim, se tu vai dar esse passo, o resultado disso é tu ganha ou tu é preso, em última instância. Quer dizer, existe toda uma armação institucional em relação a isso. E o Lula já ganhou, o Lula já tem a confiança do mercado, do capitalismo de modo geral, eles sabem que o Lula não é um cara para fazer um programa de esquerda, mas eles gostam de ter os governos bem amarrados, né? A burguesia gosta de ter governo bem amarrado. Então, isso está em jogo agora, né? Ou seja, de uma certa forma, tem uma combinação, portanto, de projeto para estabilizar a democracia burguesa brasileira, ou seja, ou pelo menos para resistir contra uma tentativa mais de direita, mais de extrema-direita, que esculhamba, digamos, esse jogo deles. E tem um outro que é o eleitoral puro, né? Que é a manutenção dessa tentativa, a manutenção do apoio de massas dele, não perder para o Bolsonaro, quer dizer, ele está jogando em duas vias. O Bolsonaro deu uma crescida, enfim, mas eu acho que não. Óbvio que a gente sempre se preocupa, né? Porque é evidente que o Bolsonaro deu uma crescida e o Bolsonaro está atuando para tentar ganhar a eleição. Quer dizer, o Bolsonaro joga nas duas vias também, né? Bolsonaro joga na via da tentativa de construir condições de golpe e joga na via de tentar ganhar a eleição. Assim como o Lula joga na via da resistência institucional, ou seja, da unidade burguesa democrática para que o Bolsonaro não ouse fazer isso, né? E a via eleitoral também. Os dois estão jogando no mesmo terreno. O jogo nisso. Na via eleitoral, bem, é evidente que o Lula, embora não seja nem mais um pouco entusiasmante, é verdade, pelo programa, pelo que ele representa, pela fraqueza estrutural do PT, porque uma coisa é o Lula e a outra coisa é o PT, não é a mesma coisa, o PT se reanimou, mas não tem a mesma força que o Lula. Quer dizer, o Lula acaba tendo muita força por uma combinação de três coisas, basicamente. Uma da memória do povo mais pobre das políticas sociais, né? De todo mundo, de uma certa forma, que a situação está tão ruim agora que, na comparação, todo mundo acha melhor. A segunda é a negação ao Bolsonaro. Quer dizer, o Lula é o que pode derrotar o Bolsonaro.
que essa é potente, essa é tremenda. E a terceira é a força dos sindicatos, do petismo, da burocracia. Mas essa energia que o Lula traz de ser contra o Bolsonaro, de ser o único que pode derrotar o Bolsonaro, é a que entusiasma a juventude, que é o setor que pode ter mais força de campanha, de ação, de rua, porque esse é o ponto, digamos, muito importante. Por que ele é um ponto muito importante? Porque a nossa via de luta, tanto eleitoral, no terreno da eleição, juventude que eu quero dizer, a juventude contagia, né? E aí a juventude pega os setores mais avançados do sindicalismo, a juventude arrasta setores, porque assim tem sido, né, no Brasil. Pega 2013, foi juventude. Depois, 2019, início da resistência, foi juventude. As lutas antirracistas, a composição era a juventude. O movimento antifascista foi juventude. Nós não temos um ascenso de classe no Brasil faz muito tempo, que é o que tem como resultado a fraqueza dos sindicatos, não? As próprias dificuldades dos partidos políticos como o nosso para ter uma estrutura de classe mais forte, portanto, uma solidez programática maior. Né? Qual é a solidez que tem o pessoal maior? São as lutas identitárias, a luta antirracista, a luta feminista, a luta LGBT, não? A parte mais programática, no sentido econômico-social, ela tem uma debilidade maior, porque o peso da classe trabalhadora no interior do pessoal, da dinâmica do programa e da política do pessoal, da orientação do pessoal, é muito menor. Então, mas o elemento mobilização, o elemento essa da ligação da juventude com a campanha do Lula, ele é fundamental na eleição para nós, né, no voto, na busca do voto, porque nós vamos ter uma prioridade já, começou essa prioridade, que é ter o voto, né? O voto para os nossos candidatos a deputado federal, deputado estadual, enfim, os nossos majoritários. Mas ela é também estratégica para o enfrentamento à política golpista e para o futuro. Por que ela é estratégica? É estratégica porque a aposta que nós temos que fazer de como enfrentar a burguesia, tanto a burguesia democrática quanto a golpista, é ter mobilização, é ter independência, é ter gente na rua. Quer dizer, isso é que tem que ser o elemento nosso. E eu nisso sou otimista. Eu acho que essa parte, se bem que existe um atraso geral no país, produzido pelo Bolsonaro, né? Tudo é contraditório. Vejam só, o Bolsonaro produziu um atraso no país tremendo, mas, ao mesmo tempo, obrigou a sociedade a se politizar como há muito tempo não era obrigado. Até as crianças são obrigadas a se politizar hoje. Quem é contra o Bolsonaro, até as crianças são contra o Bolsonaro. Se pegar assim, então isso aí a cabeça das pessoas está trabalhando, obviamente, né? Foi um tipo de retrocesso gigantesco, um trauma tremendo, mas o trauma depois é trabalhado pela cabeça das pessoas, então nós temos que aproveitar esse elemento. Obviamente que se não tiver mobilização, não tem como aproveitar. A forma de ter construção do nosso polo é a mobilização. Se não tem mobilização, nós não temos como nos construir. Nosso projeto é um projeto onde a mobilização é o que determina a capacidade de organização dos sindicatos, dos grêmios estudantis, dos DCS, do movimento estudantil, enfim. E isso agora é um ponto que nós vamos ter que avançar o máximo possível. Quando a gente está fazendo esses comitês, Bolsonaro nunca mais é parte desse processo de organização, enfim, a campanha vai ter que ter esse eixo. Então, é um tema, digamos, para ser trabalhado, né? Todos os lugares. Agora, pessoal que tem uma parte do pessoal nosso que não está na plenária aqui, porque está no congresso da UBS, né? E nós somos a única corrente do pessoal que está intervindo no congresso da UBS. Quem fez movimento estudantil secundarista, o movimento estudantil de modo geral, sabe a importância que tem intervir no congresso da UBS. E quem não intervém no congresso da UBS, a dinâmica no futuro é perder espaço. Então, isso aí, e nós estamos ali, estamos trabalhando. Esse é um trabalho de longo prazo. Nós estamos aqui fazendo uma discussão que é uma discussão para a construção de longo prazo, porque as condições são essas mesmas. A relação de forças é uma relação de forças bastante desfavorável, né? O que não quer dizer que não se possa ter saltos, né? Ter grandes avanços.
Isso aí é o risco que tentativas golpistas podem produzir. Por isso que eu fico pensando, por onde eles podem vir num projeto como esse, né? Além da dificuldade do Bolsonaro, e o Bolsonaro, para conseguir dar um golpe, quando vem o resultado da eleição vai ser quase imediato. O Bolsonaro vai ter que negar o resultado das urnas. Quer dizer, então não é mole isso. Então, essa tensão que vai ter a eleição, ela também é um fator de politização, de mobilização, e aí nós temos que ser vanguarda. Nós temos que ser vanguarda da luta contra o Bolsonaro, e na luta contra o Bolsonaro, essa vanguarda vai assumir dois caminhos. A questão do Bolsonaro nunca mais, da denúncia do golpe. Não é o caso de ficar... Uma coisa é ficar denunciando a tentativa de golpe, mas não é o caso de ficar fazendo política pública, no sentido que sei eu, numa conjuntura que isso fosse mais quente, teria que se botar o tema do armamento, né? Se tem um golpe, não vai sair só, que sei eu. Aí não é o caso de discutir agora. Mas o fato é que nós temos uma ação para desenvolver ao redor disso que vai passar pela denúncia do golpe e vai passar pela eleição, e no passar pela eleição vai passar pelo Lula. Você sabe que nós tivemos essa polêmica, a nossa ideia de campanha do Lula é muito mais pela negativa contra o Bolsonaro do que afirmando o Lula, mas vai ser afirmando o Lula também. Nós vamos entrar na campanha do Lula, e isso já é uma definição do PSOL, não foi a melhor tática, mas, por mais que não tenha sido a melhor tática, a ameaça do golpe, a possibilidade de essa ideia, que eu acho que não vai ocorrer, mas essa ideia genérica de que poderia se ganhar no primeiro turno, tem uma série de fatores, a gente vê. As pessoas, o senso comum de esquerda genérica é pelo Lula no primeiro turno. Então o pessoal não fica na contramão ao defender o Lula. Não fica na contramão, tem um que outro que fica lá, eu vi o Felipe Vieira aquele falando, mas é gente que não é comprometida, não é, entendeu? Não compromete, eu não acho que compromete em nada ao pessoal, de modo substancial. Não é esse o problema. Isso não é o elemento central. O que é central é se o pessoal tem capacidade de mobilizar, de sair para a rua, de mostrar a cara. E, obviamente, depois, no futuro, vai ter um rolo grande do pessoal, por isso que a gente não pode se desarmar, que é se o Lula ganha a composição de governo e se o pessoal optar por participar do governo. Aí é outro departamento, porque aí muda a natureza do pessoal. Aí passa a ter uma divisão pública no partido, que nós não vamos aceitar compor o governo, seria o governo burguês. Mas isso é outro departamento, isso é para depois. Isso é um tema que a gente tem que discutir já. Não é que a gente não tenha que discutir. A gente tem que ser consciente, porque nós temos que identificar as pressões oportunistas em todos os lados, do PSOL, em tudo, porque pressão oportunista existe, né? E existe em todo lado. E, portanto, ela está forte no PSOL, a pressão oportunista. Porque os setores que defendem isso no PSOL, eles sequer foram fundadores do PSOL por uma razão muito profunda. Eles nunca entenderam a necessidade do PSOL. Os setores que defendem isso no PSOL é o Boulos, por um lado, que entrou agora, então não conta, e o setor ligado ao Edmilson Rodrigues e ao Ivan Valente, que só saíram do PT por conta do mensalão. Eles fizeram um cálculo que depois do mensalão seria difícil se eleger deputado federal, no caso do Ivan, e aí ele preferiu vir para o PSOL porque achava que no cálculo eleitoral o PSOL seria melhor. Foi isso, o Ivan é um homem de esquerda, genericamente falando, mas ele teve essa leitura lá atrás e veio para o pessoal por isso, não porque ele considera a necessidade de uma opção independente, uma construção de um projeto anticapitalista que não faça conciliação de classes, que não veja setores burgueses democráticos como setores com os quais nós podemos fazer aliança para governar, quer dizer, porque às vezes até pode fazer aliança com setores burgueses democráticos, mas governar com setores burgueses democráticos é algo que abandona totalmente os princípios do marxismo revolucionário. Com os setores burgueses não há como ter nenhum tipo de política estratégica de enfrentamento contra os grandes capitalistas. E hoje, no Brasil, ou se enfrenta os grandes capitalistas ou não tem solução para os problemas nacionais. O Ciro, que agora está mais à esquerda, o Ciro fala coisas excepcionais, o Ciro está mais à esquerda porque o Ciro não teve força para estar no lugar do Lula.
Se o Ciro tivesse a força do Lula, ele não estaria tão à esquerda, porque o Ciro também é um oportunista. Mas o Ciro, sendo um oportunista, fala coisas muito verdadeiras, porque ele está tentando algum lugar de esquerda, né, no discurso, para tentar sobreviver aí, é um dos poucos que está sobrevivendo do que chamam de terceira via, embora ele não seja aceito pela burguesia. Mas uma das coisas que ele diz é o que nós falamos já há algum tempo. O Brasil tem 5 famílias que detêm o patrimônio da metade da população. Quer dizer, 5 famílias que detêm o patrimônio da metade da população. São essas 5 famílias que mandam no Brasil. São essas 5 famílias que mandam no Brasil. Isso aí é uma coisa que... Bem, isso o governo burguês nenhum vai enfrentar, porque são as famílias poderosas, né? Então, camaradas, eu acho que o quadro político, eu quero fechar dizendo isso, há uma situação que é complicada por conta dessa falta de ascenso, digamos, do movimento sindical, do movimento camponês, mas, ao mesmo tempo, existe um movimento democrático no Brasil grande. Ele está se expressando, sobretudo, no nível eleitoral pelo apoio ao Lula. Tem um pouco do Ciro nisso também, é óbvio. Teria espaço para um discurso independente com candidatura própria, como a UP vai fazer, enfim, PCB vão fazer, mas vão fazer no nível marginal, porque são opções políticas marginais. Mas agora nós vamos ter que ser parte desse espaço mais amplo, sem, isso é muito importante, sobretudo para nós, figuras públicas, sem jogar para o Lula o que ele não é, ou seja, sem dizer que o Lula é nosso líder, sem dizer que o Lula tem a salvação para o país, sem dizer que o Lula vai conseguir melhorar o Brasil, sem dizer que o Lula vai ser a esperança, mas dizendo que o Lula é o voto para derrotar o Bolsonaro, para acabar com o Bolsonaro na eleição, e que a forma de derrotar a extrema-direita é o povo se organizando, se mobilizando, enfim, ou seja, é defendendo a nossa linha, não é simplesmente, não, a forma de derrotar a direita é pedindo para o Supremo Tribunal resolver, para o Tribunal Superior Eleitoral resolver, para os governadores resolver. Isso tudo vai ocorrer independentemente de nós. O Tribunal Superior Eleitoral vai trabalhar contra o golpismo independentemente de nós. O Alexandre Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal, vai trabalhar contra o golpismo independentemente de nós. Eles vão trabalhar contra o golpismo à moda deles. Nós não precisamos pedir que eles nos liderem. Eles vão fazer o papel deles, nós temos que fazer o nosso. O nosso papel é o papel de estimular por baixo a auto-organização do movimento e a construção do pessoal, e as candidaturas do pessoal, né? E unidade de ação com todos que enfrentarem o golpismo, obviamente, né? Então, isso é básico. E nós tivemos essa posição sempre quando o Bolsonaro atacou instituições, nós tivemos uma política de denunciar o Bolsonaro, mas nós não vamos ficar endeusando a instituição burguesa. Acho que isso é um erro que nós não temos nenhum motivo para cometer. Então, vai ter esse movimento democrático e nós temos que nos preparar agora para fazer parte dele, organizando nossas candidaturas, enfim, aí tem a campanha do Ruas como candidato majoritário, que nos dá um espaço de discurso muito maior, porque não existe, com isso vou concluindo, Luciano, ninguém me avisou de tempo, mas o fato de... Eu sei que a nossa candidatura, o espaço do pessoal é pequeno, eu sou convencido, o espaço majoritário do pessoal é pequeno. Agora, o fato é que, no caso agora concreto aqui, o PT é fraco também, né? Então, nós temos um lugar para falar como candidato a governador que é muito útil, que é muito importante para a gente poder expressar essa política de mobilização e, ao mesmo tempo, de derrota do Bolsonaro. E para o governo do Estado não há essa pressão como tem no plano nacional contra o Bolsonaro, embora, óbvio, que as pessoas vão cada vez mais identificar o Onyx com o Bolsonaro, e o pânico para o Onyx não ganhar, depois pode levar o voto útil para algum lugar, né? Mas isso falta muito ainda, porque não se sabe sequer se o Eduardo Leite entra no jogo. Se o Eduardo Leite entrar no jogo é outra situação eleitoral, porque o Eduardo Leite tem uma força razoável, né? Eu não sei se ele vai ser candidato ou não no final, mas se ele for candidato, ele acaba sendo favorito, pelo menos é a minha opinião. Mas, enfim, ou seja, no caso da campanha do Ruas, a Luciana vai falar depois, mas a ideia nossa, qual é o ponto fundamental? Com isso concluo.
é avançar no tema do programa econômico. Porque o grande furo, digamos, da campanha do Lula e a grande lacuna que vai ter é que não vai ter propostas econômicas de enfrentamento ao capital. E nós temos que ter essas propostas aqui, no plano estadual, trabalhando no plano nacional também. Taxação sobre as grandes fortunas, o tema da dívida pública, do não pagamento da dívida, não? Que se expressa aqui no Rio Grande do Sul também na denúncia essa da lei da lei de fiscal, né? Da recuperação fiscal, os caras estão aí para todo mundo defende praticamente, né? Então, é isso para fazer a abertura da plenária.